Agora foi. Vi aqui que não estava saindo áudio. Então, meu aluno, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live da aprovação. Ajeitando aqui as últimas configurações iniciais para nós darmos início à nossa aulinha. Então já vai comentando aí, galera, como é que tá o áudio, como está a iluminação, se tá tudo ok, se tá tudo show, para que a gente possa ter uma aula maravilhosa e abençoada, meu aluno. Show de bola aí, né? Então sejam mais uma vez todos bem-vindos à mensagem inicial que eu estava falando, né? Dando bem-vindo aqui a você, meu aluno aprovado, futuro aprovado, porque se você está aqui, cara, é porque mostra que você tem um compromisso com a sua aprovação. Não são todos, meu aluno, que levam as matérias básicas, matérias a sério. Então, quem vai garantir a aprovação é justamente você que está aqui comigo, estudando as matérias básicas, dando uma olhada aí nas atualidades. Maravilha? Então, meus amores, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso chat. Sergião, boa noite. Lineuda, boa noite. Carla, Diego, Wesley, maravilha, maravilha, meus amores. Boa noite a todos. Galera, lembrando, segue aí o nosso canal, né? Curte, compartilha. Compartilha, gente, essa live, né? Uma live aqui altamente de alto nível, tá bom? Uma aula, gente, de alto nível para você. Compartilha aí, ajuda o professor a continuar nesse projeto, que é totalmente gratuito para a sua aprovação, beleza? Show de bola? Pensando em você, o nosso sextou aqui é na nossa atualidades. Juanzão, boa noite, boa noite. Então, meus amores, antes de nós darmos início à nossa aula, como é de costume, vamos aqui fazer um breve momento para nós entregarmos nossa vida a Deus. Em um mundo tão dinâmico, em um mundo tão acelerado, nós querendo tanto, exigindo tanto, pedindo tanto, às vezes paramos para agradecer, não é verdade? Então, nesse breve momento, acalme seu coração, acalme seus pensamentos, convido a você a fechar brevemente os nossos olhos e fazer, né, acompanhar essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, aqui, Pai, nós queremos te entregar toda a nossa vida, todos os nossos problemas, todos os nossos anseios, nossas preocupações. Queremos te entregar, Senhor, a nossa família e o nosso sonho em tuas mãos. Te apresentar aqui, meu Pai, a vida de cada aluno meu que está aqui, todos os seus projetos, todo o seu tempo dedicado a esse concurso, para que possa ser feito, Senhor, acima de tudo, a tua vontade. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, até mesmo essa oportunidade de estarmos aqui estudando. Então, Senhor, queremos te entregar toda a nossa vida diante da tua vontade. E quem queira, meu aluno, quem, digamos assim, queira rezar comigo essa breve oração que o próprio Senhor nos ensinou, vamos lá comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quem crer, digita amém. Amém, meu aluno. Então, entregando aqui a nossa vida a Deus, estamos mais que prontos para termos a nossa aula de um tópico muito importante que é economia. Maravilha? Vamos trocar um pouco, né? Vamos aqui trocar uma ideia relacionada à economia brasileira. Então, deixa eu ver como é que tá aqui no chat, a galera que foi chegando. O Sérgio fala, meu curso tá top, prof. Show de bola, cara. Tá aí, ó, o Sérgio já tá à frente aí, garantindo o curso dele, né? De atualidade, Estado do Ceará, focado em questão. Como é que tá aí, Sérgio? Como é que tá, cara? As aulas, né? Maravilha, 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 gente. Amém, amém, amém. Então, meus amores, seguinte, o que é que nós iremos ver hoje nessa nossa aula de atualidades? Como coloquei para você aqui, ó, iremos trocar uma ideia relacionada à economia brasileira, trabalhando os resultados do PIB nacional do ano de 2025, que foram, perdão, do ano 2024, que foram divulgados em 2025. Maravilha? Mas antes da gente conhecer, meus amores, o contexto, né, no eventual banca da FUNES e UES para o concurso de PM e bombeiro do estado do Ceará, vai cair essas matérias, né? Ela pode vir tanto na questão contextualizada, quais foram os motivos que levaram ao Brasil ter tido esse resultado, mas ela também simplesmente pode perguntar quantos por cento cresceu, qual foi o setor que se destacou, maravilha? Então aqui eu quero trabalhar com você, né? Lhe explicar o papel do Brasil no cenário internacional, as políticas econômicas que o Brasil veio adotando desde os anos 90 para cá, ou pelo menos desde que o Brasil se entende por Brasil, e agora trabalhando no resultado do PIB, maravilha? Então, modéstia à parte, tá uma aula caprichada
para você. Então aqui eu só faço um único pedido, basicamente dois pedidos só, dois pedidos. Meu aluno, primeiramente, curte aí o vídeo e compartilha, cara. Só tem algum grupo que você tem aí, né, de concurseiro que me ajuda a continuar aqui o meu trabalho. Maravilha? Você me ajuda e eu lhe ajudo. Sérgio comentando aí, cara, ó, aulas objetivas por questões, né? Não é um prof, é um prefeito. Meu chapa, tá? Questões separadas por tópicos por você, ó. Curso tá padrão, só pede quem não adquiriu. Exatamente. Então, os alunos, aqui nós não iremos trabalhar questões, nós iremos trabalhar teoria. Então, sem mais enrolações, acompanhe aqui comigo a nossa aula. Deixa eu só jogar aqui o mouse para o outro lado e pegar aqui a minha mesinha, ó, ao vivo com você, ó. É que nem aquele cara lá dos vídeos do Instagram, né? Ao vivo acontecendo aqui, ao vivo, né? Então vamos lá, meu aluno. Primeiramente, o que é que nós temos a trabalhar sobre a economia brasileira? Chamando a sua atenção à nossa realidade, ao fato que eu quero trabalhar com você, que é o resultado positivo que tivemos em relação ao PIB nacional em 2024, né, que foi divulgado neste ano de 2025. Meu aluno, antes da gente trabalhar esse cenário do crescimento do PIB, vamos aqui conhecermos o cenário econômico brasileiro. Então, o que é que você precisa saber sobre economia brasileira? E atenção, mesmo falando em Brasil, nós precisamos entender o cenário geopolítico internacional. Então, acompanhe aqui comigo. Meu aluno, primeiro passo. Desde que o Brasil se entende por Brasil, nós fomos um país agrário. Sério, professor? Sério. No nosso concurso também cai a história do Ceará. E lá nas aulas do nosso curso eu falo para você que as principais atividades que deram início à economia aqui no nosso Ceará foram a cana-de-açúcar, que não deu muito certo. Posteriormente veio a pecuária, depois o algodão. Então nós percebemos, né? E falando em Brasil, sentido geral, desceu para o café. Hoje em dia a gente vive a soja, não é verdade? Então, desde que o Brasil se entende por Brasil, nós somos um país agroexportador. Os ciclos econômicos brasileiros nos ajudam a entendermos e a vermos essa realidade. Então, os ciclos econômicos do Brasil eles nos ajudam, meu aluno, a identificarmos uma característica muito importante sobre a nossa economia, a decisão dos governos brasileiros a investir em qual tipo de setor, que é basicamente o setor agrário. Tá bom? Maravilha? Então, primeiro ponto de partida. Existe um processo, um tópico na geopolítica internacional, a qual eu conheço como divisão internacional do trabalho. Divisão Internacional do Trabalho. Meu aluno, a Divisão Internacional do Trabalho nada mais é do que a lógica do comércio mundial. O que eu produzo internamente na sequência eu exporto, e aquilo que eu não produzo, mas eu preciso, eu vou e importo, eu compro. Vamos a um exemplo bastante real. O nosso Brasil, como nós acabamos de vermos, é um país agroexportador. Hoje em dia a gente tem o destaque para a soja, tem o destaque do café, tem o destaque do ovo, né? Por isso que está tudo caro. A galera prefere vender para fora, que ganha em dólar, né? É o que tem aqui, né? A demanda é muito alta, o preço vai lá para cima, não é verdade? Então, o Brasil é um país agroexportador. E o mundo, cara, precisa de alimentos. Então, o Brasil exporta alimentos. O que eu chamo de commodities. Daqui a pouco eu falo sobre as commodities, mas se acostumou com esse tópico que a gente vai falar muito dela hoje, tá bom? Commodity, que é o produto, né, do campo, o alimento ou matéria-prima, tá bom? Então o Brasil exporta commodity para o mundo, né? Agora, meu aluno, concorda comigo que o Brasil precisa de produtos industrializados, produtos tecnológicos, mas a gente tem essa indústria tecnológica consolidada em nosso território? Tem não, professor. Então o que é que acontece? A gente compra do Japão, compra da China, tá bom? Então essa divisão internacional trabalha essa lógica do comércio, né, da globalização, que acontece dentro dessa nossa nova ordem mundial, maravilha? A qual, traduzindo para o português simplificado, divisão internacional do trabalho, essa forma, essa divisão, essa lógica do comércio mundial. O que eu produzo e eu exporto, e o que eu necessito eu importo. Maravilha? E dentro dessa divisão internacional do trabalho, nós temos duas classificações de países. Os chamados, ó, países, vou pegar o azul mais forte, os países
Ó, olha como é legal esse esquema que eu vou fazer para você, ó. Países. É o caso do Brasil, ó. Em desenvolvimento, maravilha. E eu tenho um segundo grupo de países, que são chamados países desenvolvidos. Desenvolvidos, tá bom? Então, nessa nova ordem mundial, que surge no contexto do final da Guerra Fria, lá nos anos 90, o mundo foi dividido assim, nesse norte global de países desenvolvidos e no sul global de países em desenvolvimento, que nós temos por característica, falando de economia brasileira. É um país ainda muito pautado no setor agrário, foram países marcados por um processo de colonização, né, que atrasou o nosso desenvolvimento. O nosso IDH não é para lá de bom, né? Atenção, o IDH do Brasil, segundo a ONU, é um IDH bom, 0,7, 0,74. Aí, meu aluno, vamos lá. IDH é um indicador que mede a qualidade de vida da população. Te perguntar, eu e tu, tem uma qualidade de vida boa? Tem a porra, cara. Eu tô vendendo almoço para comprar janta. Basicamente, vivendo de fotossíntese. Eu tô para fazer um OnlyFans, né? Vender pack dos pés. Tá dando não, cara. Tá tudo caro, né? A gente vai no mercantil. Ninguém sabe se tá no mercantil ou se tá na igreja. Eu penso, falo, vale, Nossa Senhora. Meu Deus, sangue de Cristo, né? Ninguém sabe. Tá tudo caro. Então, toda essa riqueza, essa qualidade de vida é distribuída para nós? É não, cara. Então, são países marcados pela desigualdade social. Maravilha? Então, voltando para essa lógica do comércio global, esse grupo de países aqui, ó, o que é que eles exportam para esse segundo grupo aqui? Uma, o que eu chamo de commodity. Caio, o que é um commodity? Meu aluno, pega bizu, é um produto do setor primário. Ou ele é um alimento, ou ele é uma matéria-prima. Por exemplo, uma soja, um café, uma carne, são alimentos. Mas uma matéria-prima, minério de ferro, ouro, nióbio, petróleo. Não é verdade? Show de bola? Tranquilo? E alguns aqui são semi-industrializados. O Brasil tem uma industrializaçãozinha assim até que consolidada, né? E, meus amores, esses outros grupos aqui, ó, o que é que exportam para a gente? Vão exportar cada vez mais ainda, né? Os produtos tecnológicos. Lá, opa, o acento é no outro O, né? Produtos tecnológicos e aqui ainda a indústria consolidada. Maravilha? Então, meu aluno, essa é a divisão internacional do trabalho, o qual o Brasil se encontra nessa realidade. Show de bola? Antes de nós darmos continuidade, comenta aqui no chat se você entendeu até agora. É o tempo que eu tomo meu cafezinho. A pessoa toma café de noite, meu chapa, café, né, é vida. E hoje, item de luxo, né? Meu aluno, comenta no chat. Tá tranquilo? Podemos avançar? É o que tem um pequeno delay, né? Eu espero aqui vocês comentarem. Alguma dúvida, gente? Aproveita aí para tirar as dúvidas, viu? Que né, a casa é nossa. Podemos avançar? Show de bola? Tudo ok? Maravilha. Wesley tranquilo, Serginho TAJ, o Juanzinho ok. Maravilha, meu aluno. Então vamos dar continuidade. Então, depois que nós entendemos que desde que o Brasil se entende por Brasil, né, nós tínhamos a realidade de, digamos assim, é, investir cada vez mais no setor primário, né, muito por conta do próprio pacto colonial, nossa colônia comercializada com a metrópole, né, cana-de-açúcar para o Brasil, enfim, nós começamos ainda a investir nesse processo. Então, dentro dessa nossa nova ordem mundial, né, a qual nós temos a divisão dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, o Brasil se encontra nessa classificação de países em desenvolvimento. Tanto que até o BRICS, meu aluno, nesse grupo econômico que o Brasil faz parte, é formado por países em desenvolvimento, ou chamado países emergentes, a qual temos por características esses países, maravilha, a exportação de produtos agrários, bens agrários e alguns semi-industrializados, maravilha. Então, falando em Brasil, nós somos conhecidos como a fazenda do mundo. O Brasil, mano, é o grande exportador de soja, grande exportador, principal exportador de café. Maiores reservas de minério de ferro e de nióbio estão no nosso território.
Você pegar ali o Complexo do Carajás, na região norte do Brasil, é um dos maiores polos de instalação de minério de ferro do mundo. Temos aqui também no quadrilátero ferrífero, na região sudeste, já foi um dos maiores polos de extração de minério de ferro. O Brasil possui a maior reserva de nióbio do mundo, mais de 90% aqui no nosso território. Pessoal, para que serve o nióbio, que eu já ouvi falar, mas não sei para que serve. Ele fortalece a liga de alumínio e de ferro. Traduzindo, serve para o setor aeronáutico. Basicamente, todo avião que é feito no mundo precisa de nióbio. O que é que acontece com o Brasil? Vende o bruto e compra o refinado. Né? Nós não temos uma indústria até que consolidada nesse setor. Mas enfim, meu aluno. Mas enfim, então lembre-se da importância do Brasil no cenário internacional, aqui falando em produtos agrários. Então, professor, quer dizer que esse resultado foi motivado pelo setor agrário? Não, não. Mas, Caio, tu acabou de me dizer, macho, que o Brasil é forte na agricultura. Mas vamos aqui a outra realidade. Uma pequena observação. Uma pequena observação. Observação. Estamos passando pelo que é conhecido como emergência climática. Como assim, professor? Meu aluno, o foguete relacionado ao meio ambiente está desse tamanho aqui, cara. Uma problemática do tamanho de um trem. Estamos passando nem mais por mudanças, e sim por emergências climáticas. A cada ano que passa, recordes de temperaturas são batidos. Derretimento de calotas polares, como a própria geleira do Thwaites, lá na Antártica, é conhecida como a geleira do juízo final, o pessoal gosta de dar esses nomes, né? Se Deus prendeu, e caso se derreta, atinge até aumentar o nível do mar aqui na costa do Rio de Janeiro. Ondas de calor estão ficando mais severas. Tu lembra lá daquela chuva que teve no Rio Grande do Sul no passado? Meu chapa, meu aluno, normalmente no começo do ano chove no Brasil pelo clima tropical. De manhã tá tudo bem. Porém, cara, tá ficando mais severo. A temperatura do mundo tá aumentando. Eventos climáticos estão ficando mais severos e mais constantes. E o Brasil passou por um seco. O Brasil tá passando por um seco, cara, há uns 3, 4 anos, pelo menos. E claro, seca e agravado, você acrescentou uma cerejinha do bolo, agravado com a emergência climática, afetou a produção agrária nacional no ano passado. Um dos motivos da alta do preço do café é isso, a seca que assolou o nosso espaço agrário ano passado. Tá bom? Então, lembre-se dessa observação que estamos passando por mudanças climáticas. Isso, óbvio, afeta a produção. Maravilha, meu aluno, show de bola. Mas avançando aqui na história do nosso Brasil, falando em agricultura. O que é que acontece? Ó? Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, vou colocar nesse espaçozinho bem aqui, só para ratificar, confirmar, mostrar para você que esse espaço agrário que o Brasil, fala em ciclos econômicos é tão importante, meu aluno, nós não devemos esquecer de um processo chamado Revolução Verde. Vou até colocar em verde fazendo homenagem. Revolução Verde. Que acontece aqui no Brasil nos anos 60 para os anos 70. Você sabe que uma revolução nada mais é do que a mudança do comportamento de uma sociedade. Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Falando em Revolução Industrial, ela marca a mudança do comportamento da nossa sociedade nas formas de produção. Antes era a manufatura, o trabalho braçal, né? O cara lá fazia na mão. Mas agora surgiu uma máquina. E falando em Revolução Verde, ela marca a mudança nas formas, de produção no campo. Traduzindo, meu aluno, chegou no campo a tecnologia. Chegou no campo a tecnologia. Maravilha? Todo aquele maquinário, as colheitadeiras, os fertilizantes, os adubos, né? Aquele anabolizante para o boi crescer mais rápido. Na verdade, as sementes geneticamente modificadas, tudo isso para aumentar a produção. Aí tu pega, desde que o Brasil se tem por Brasil, Pacto Colonial e tudo, vem o século XX, todo esse investimento no campo, na tecnologia para aumentar a produção, né? Exportação e tudo. O Brasil se consolidando nesse cenário internacional, na divisão internacional do trabalho com o país agrário. Processo esse que eu conheço como, meu aluno, observação aqui, é um pouco bagunçado, mas vou colocar aqui, Você quer a etapa 1, né? Nosso quadro, que é a etapa 2, vou colocar a etapa 3 bem aqui, É que nem os meus pensamentos, é tudo bagunçado, né? Mas enfim,
Colocar aqui, cara, essa etapa 3, né? Como sendo o contexto atual, analisando aqui o contexto atual, só para que você tenha noção, né? Caminhando aqui nessa linha do tempo, o contexto atual, meu aluno, desde os anos 90 para cá, ó, o Brasil, cada vez mais, para ter noção, velho, faz um processo chamado de reprimarização da economia brasileira. Reprimarização da nossa economia. Traduzindo, é investir cada vez mais nesse setor primário. E professor, quer que é esse setor primário? Segura as pontas por aí, tá bom? Então, só para que a gente possa finalizar esse primeiro quadro e ir para o segundo, para entender a economia do Brasil agora nesse resultado, né? Para a gente ver, meu aluno, que atualidades não é só saber os porcentos, quanto por cento foi, né? Se faz necessário, estar aqui com você para te dar esse norte. Maravilha? E por favor, curte aí, cara. Só tem 10 likes, né? Não tá batendo a conta. Não sou bom em matemática, mas tem 22 assistindo e só 10 likes. Não tá batendo aqui a conta, eu acho, né? Mas vamos lá, meu aluno. Então, trocamos uma ideia sobre a economia do Brasil no cenário geral. Falei para você do contexto histórico, né? Desde que o Brasil se entende por Brasil, o campo ele é um setor consolidado. Dentro dessa nova divisão internacional do trabalho, existe esse processo da divisão dos desenvolvidos e os em desenvolvimento, que o nosso caso é esse. Nós somos países que exportam muitas commodities, né, com os produtos semi-industrializados. Maravilha? Existe a questão da emergência climática, que afeta essa produção do campo, a qual o Brasil vem investindo muito forte desde os anos 60 para cá. Todo investimento maquinário, que eu conheço como Revolução Verde, maravilha, para atender essa lógica do comércio global, esse posicionamento do Brasil, né, conhecido como a fazenda do mundo, soja, carne, café, enfim, para a China principalmente, né, que é o nosso principal parceiro econômico. O Brasil, desde os anos 90, vem adotando esse processo que eu conheço como reprimarização, que é eu investir cada vez mais nesse setor primário. Maravilha? Então, finalizamos a primeira parte da aula. Eu quero agora para a segunda parte, que é para te explicar os setores econômicos. Mas antes de ir para ela, comenta no chat se você entendeu. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui como é que tá. Pô, a foto tomando café é bom e nós restinhos. Exatamente, né, cara? Exatamente. Paulão, boa noite, pessoal. Atrasei um pouco, mas o importante é ter chegado, meu brother. Seja um TAJ, maravilha. Foi de bola. Então, meu aluno, alguma dúvida aí? Podemos avançar? Maravilha? Então, é o seguinte, vou tirar essa tela aqui, tá bom? Tanto que eu vou colocar aqui só ela, você pode bater um print. Maravilha? Você pode bater um print aqui, que eu vou tirar essa tela agora, beleza? Vou tirar essa tela aqui agora. Ó, então é o seguinte, ó, vou tirar essa telinha aqui, 3, 2, 1, foi. Então, ó, eu vou abrir agora, lá ele, né, cara, uma outra tela em branco, para me te explicar o que são os setores econômicos ou setores da economia, tanto faz. Para que setor econômico mesmo. Setores econômicos. Professor, explica aí o que são os setores econômicos. Meu aluno, trocando em miúdos para que possa entender, é basicamente a forma de distribuição a qual as atividades econômicas estão distribuídas. É basicamente a forma como os trabalhos estão divididos. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. Existe, como estamos falando em atualidades, vamos trabalhar com quatro setores econômicos. Quatro setores econômicos. Mas, entretanto, todavia, leve para a sua prova três. A não ser que a sua banca pergunte se você sabe quais são os quatro setores. Existem quatro, mas vamos trabalhar três setores. Maravilha? Que é o setor primário, secundário e terciário. O setor quaternário que existe, eu não vou falar aqui agora, é justamente os setores, né, econômicos dos trabalhos que estão envolvidos com a tecnologia. A inteligência artificial, a programação, os técnicos de TI, programadores, tá bom? Toda aquela galera que mexe com a tecnologia trabalha, está inserido no setor quaternário, que é o setor aqui, né, que está ganhando cada vez mais destaque. Porém, nessa aula vamos trabalhar com três setores, tá bom? Acompanhe comigo, ó. Então, nós temos o setor primário, setor primário, o setor secundário e o setor terciário.
Maravilha? Setor primário, secundário e terciário. Seguinte, ó, setor primário, meu aluno, é basicamente, como eu lhe falei, né? Já dei até indícios para você identificar o que é. Reprimarização, papapá, papapá, commodity, né? Pessoal, então, o que é o setor primário? É o setor da agricultura, trabalha com as atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Extrativismo, tá bom? A qual, meu aluno, eu chamo esses produtos, quando chegam no comércio internacional, de commodity. Então, professor, quer dizer que uma commodity é um produto do setor primário? Exatamente. Setor primário, você acabou de entender comigo. Setor primário, a qual é destinado, como a gente está vendo, para a exportação. Por isso que café, ou tá tudo caro, né? O cara prefere vender, pagaram sem querer. O cara prefere vender em dólar, porque ganha 6 vezes mais, né? Do que vender em real. Aí, mano, eu vou colocar rapidinho aqui a luz e for. Calma, é sério. Ó, voltou. Voltei. Ao vivo é assim mesmo, né? Ó, exportação, beleza? E que meu aluno possui um baixo valor agregado. Pessoal, quer esse baixo valor agregado? Vamos lá. Para que o Brasil possa vender café, esse café ele é vendido justamente em sacos. E para tu ter noção, cara, uma saca de café são 60 quilos de café. Uma saca de café são 60 quilos de café. Tu imagina a quantidade de grãos que não é necessário para encher um saco de café, né? E o produto é pequeno, cara. O preço dele é muito baixo. Agora, onde é que o cara, a partir disso, vai vender mais? Onde é que vai ter o maior valor agregado? Numa saca de café, de soja, enfim, ou um carro, por exemplo? Ah, professor, no carro, exatamente. Por isso que falamos que as commodities possuem um baixo valor agregado, tá bom? Então, te expliquei o que é uma commodity, maravilha? A qual é muito forte no Brasil, isso aqui no cenário internacional. No PIB, né, no nosso PIB aqui interno, é o setor que vai se destacar, tá bom? Mas bora continuar. Então, setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Descendo aqui para o setor secundário, nós temos ó, justamente a atividade da indústria, da geração de energia e da construção civil. Beleza? Indústria, geração de energia e construção civil. E o setor terciário, meu aluno, o setor do comércio e o setor dos serviços. Comércio e setor dos serviços. Tranquilo? Show de bola? Então, ó, pega o bizu, né? Isso aqui. Então, quando falamos, né? Vou falar mais na frente do PIB, que é esse indicador de crescimento econômico, né, que foi produzido internamente no Brasil, por isso que é produto interno bruto, eu vou falar para você que alguns setores se destacaram. Então, quando eu for falar, por exemplo, setor secundário, setor terciário, tu já sabe o que são isso. Tu já sabe o que é cada atividade. Maravilha? Setor primário, secundário e terciário. Então, em cima disso, vamos agora voltar para a nosso foco. Então, meu aluno, primeiramente, o nosso PIB cresceu, isso é algo bom, claro, né? 3,4% em 2024. Mas lembre-se, né? Infelizmente, que esse resultado muitas das vezes não é convertido na nossa realidade e teve um fator que contribuiu para o aumento do PIB, que foi o consumo das famílias, que vai até afetar o aumento da inflação brasileira, né? Olha, cara, a economia do Brasil, macho, é uma putaria assim que realmente é algo inexplicável. Mas vamos lá, começar por partes, né? Primeiro tema da aula, PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024. Ó, o resultado foi puxado pelo setor do serviço, terciário, a indústria. Tivemos a seca que afetou, cara, né, a produção. A agropecuária, cara, teve um recuo. E o consumo das famílias gerou também esse forte resultado para que a gente tivesse crescido no nosso PIB. Então, bora destrinchar agora. Então, tá aqui o texto para a gente ver. Em 2024, nosso PIB cresceu 3,4% em relação a 2023. A indústria e serviços, ó, tiveram respectivamente tais resultados. Percebemos nós que o serviço foi o setor que mais se destacou, que é o setor terciário, por conta da alta do consumo das famílias.
Mas, professor, isso para o mercado pode ser ruim? Pode. Mas, Caio, a gente não deve cada vez mais trazer medidas para reduzir o desemprego e estimular o consumo? Sim, mas vamos aqui analisar. Seguinte, tivemos ano passado uma redução do nível de desemprego, isso foi muito bom. Então, com o nível de desemprego um pouco menor, as famílias empregadas ganham um salário, consumiram. Porém, cara, quando a demanda por determinado produto aumenta, porque as famílias agora têm dinheiro para consumir, e a procura, a oferta, a demanda, ela aumenta, eu não tenho muito produto aqui no Brasil para atender a todo mundo. Então a minha demanda ela é alta e a minha oferta, aquilo que eu tenho ofertado no mercado é baixa. O que acontece com o preço? Dispara. Aumentou. Fazendo com que a inflação aumentasse. Bom, a gente vai entender um pouco mais na frente já já. Então, meu aluno, o primeiro resultado, lembre-se disso aqui. Show de bola? Em 2024, tivemos aqui um crescimento de 3,4% frente a 2023, com destaque para a indústria e o serviço. O PIB do Brasil cresceu esse resultado, tá bom? Informou o IBGE, né? Crescimento mais forte, já foi mais forte, né? Até então, desde 2021, maravilha, tranquilo? Resultado, claro, veio abaixo das expectativas, mas teve esse resultado positivo aí. No último trimestre, né, nós tivemos essa leve alta de 0,4, 0,2%. Focando aqui no que interessa, ó, 2024, o crescimento da economia foi puxado pelo setor do serviço, que subiu 3,7%, e da indústria 3,3%. Aquela agropecuária que é muito consolidada teve um recuo, tá bom? Por conta da própria seca, né, que afetou aqui o nosso Brasil. E meu aluno, forte nível de consumo nas famílias contribuiu para a alta do PIB, com uma alta de 4,8%, motivados pela redução do desemprego, família com salário, consumo. Porém, muita gente consumindo, muita gente comprando, muita gente procurando os produtos, o que eu tenho a ofertar é baixo, o preço aumenta. Então, Caio, qual seria o resultado? Não é estimular a indústria brasileira a aumentar a produção interna, né? Para que a gente cada vez mais diminua o desemprego, as famílias consumam e os preços se mantendo normal. Tá bom? E aqui eu trouxe para você os principais destaques do PIB. Serviço, né, grande alta, indústria, ó, setor terciário, setor secundário e setor primário. Aí vem o consumo das famílias, né, o grande consumo das famílias, consumo do governo, investimento, exportação e importação. É aqui eu trouxe para você, ó, trimestre por trimestre, o resultado do PIB nacional. E aqui listando, né, a evolução do PIB nacional desde 2012 até agora. Bom, perceba que a leve queda, né? Leve não, é uma grande queda em 2020 por conta da própria pandemia, né? Mas, resultado, isso aqui é 2019, tá bom? Isso aqui, ou seja, mesmo resultado sendo divulgado em 2020, anos da pandemia, isso aqui são resultados, produtos feitos em 2019. Porque, como a gente está vendo, estamos em 2025, trabalhando o que foi produzido ano passado, beleza? Então, a gente não pode culpar tanto a própria pandemia, né? Tá bom? Então, meu aluno, e aqui eu falei para você, né, que o Copom ele eleva a Selic porque a gente teve essa alta da inflação. Matérias aqui, né, de 23 de março desse ano. Kai, eu sei o que é Selic, mas eu nunca entendi o porquê que o Banco Central, né, a partir do Copom, ele eleva a Selic quando temos aumento da inflação. Então, eu vou aqui tentar resumir para você essa realidade. Meu aluno, inflação, e que é medida aqui no nosso Brasil a partir do IPCA, ele é basicamente um indicador, né, que vai medir o tanto que um produto aumentou de um ano para outro. Então, se a inflação no Brasil, sei lá, está 7%, 5%, significa que aquele produto aumentou 5% de um ano para cá. Bom, o que é que acontece? Quando a inflação está alta, você concorda comigo que fica mais caro os produtos. Ó, aumentou o preço do produto. O que é que acontece? O Banco Central, a partir do Copom, ele eleva a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, para conter o aumento da inflação e reduzi-la. Mas, professor, ao aumentar os juros, que é a Selic, né, juros de empréstimo, juros de financiamento, enfim, também não tende a encarecer as coisas? Sim. Então, por que o Banco Central faz isso? Não é para reduzir a inflação, os impostos, não? Mas vamos entender. Lembrando que essa medida do Banco Central, os próprios economistas chamam de remédio amargo. Por quê? Quando a inflação está alta, vem o Banco Central e eleva a taxa de juros, os produtos ficam mais caros,
tende a ter uma redução da demanda, porque está caro, então as famílias não vão consumir. Então, quando a demanda está baixa, o produto tende a baixar os seus preços. Diferentemente da realidade que estamos tendo. Café, procura pelo café está lá em cima, o que eu tenho a ofertar é baixo, o preço dispara. Mas quando está tudo caro e tem uma redução da procura da demanda, o preço ele tende a diminuir, tá bom? É um remédio amargo, sim. E lembra, né, que cai até na própria GMF, aqui da Guarda Municipal de Fortaleza, né? A gente vai tipo como cai essa área aqui nas carreiras militares. Tá bom, meu aluno? Show de bola? Então aqui, cara, era a aula que eu queria trabalhar com vocês hoje. Comenta aqui no chat se você entendeu. Mas antes eu tenho um negócio aqui para mostrar para você. Só comenta aqui como é que foi a aula de hoje. Maravilha, show de bola? Comenta aqui que é o tempo que eu jogo na tela que eu quero mostrar para você. Show? Excelente aula. Aqui, meu aluno, é a plataforma do nosso curso que o Sejão, né, falou, outros também alunos falaram. Olha como é que está o nosso curso. Aqui tem o nosso curso, para quem não sabe, né, Teoria em Questões. Aqui é uma aula que eu tenho, ó, de atualidades, né? Essa aqui o aluno tem acesso à plataforma. Aqui eu estou na base de atualidades, falando em conflito internacional. Eu venho, para você ver, com a teoria, explicando bem direitinho, assim como eu fiz agora. E nós fazemos as questões para você, como cai esse determinado assunto. Tem questões sobre boa parte mesmo das questões de atualidade. 90% são questões autorais. Lá na parte da história, já temos, ó, como você está vendo, aqui, ó, História do Ceará. Já gravei as questões do período colonial aqui da nossa querida US, beleza? Então aqui para você ver que o nosso curso é formado em questões, atualidade de dezembro, janeiro. Já vou gravar essa semana atualidades de março para você. Isso formado de questões, meu aluno. Olha aqui, ó. Essa parte aqui da história do Ceará do período colonial, como já foi o que foi que eu gravei para você. Venham nós com a teoria, na sequência resolvemos as questões. Beleza? Aqui eu fiz um levantamento de todas as questões, eu coloquei para você o tópico, o período, beleza? Professor, cara, como é que eu faço aí para adquirir? Meu aluno, é muito fácil. Você vai lá na nossa descrição ou fala comigo no Instagram, que está aqui o nosso curso, né? Teoria em questão, por apenas R$ 80, né? O valorzinho que me ajuda, tá bom? Lembre são as duas matérias, com tudo isso que você vai ter acesso, ou esse valor parcelado, né? 11 vezes de 8,87. Maravilha? Show de bola? Então aqui, meu aluno, me despeço de você. Deixa eu ver como é que foi aqui os comentários. Tá, excelente, show de bola. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Então, fortalece aí para que nós possamos, né, continuar ajudando você aqui na nossa caminhada, tá bom? Buguei aqui, olhando os dois lados aqui, a mente travou, né? Quase 11 horas da noite, passando o dia dando aula, a mente travou. Então, meus amores, muito obrigado por ter participado, né? Puder bater o print aí, marcar o professor na aula, ajuda demais, beleza? Fala comigo lá no Instagram para tirar uma eventual dúvida. Eu lhe aguardo na próxima aula, tá bom? Então fica com Deus, forte abraço